Perfeito, pessoal. Então vamos agora a cláusula 7ª, me dá minha canetinha amarela de novo. Cláusula 7ª é o seguinte: o contribuinte deverá armazenar o arquivo digital da escrituração fiscal digital previsto neste ajuste, observando requisitos de segurança, autenticidade, integridade e validade jurídica, pelo mesmo prazo estabelecido pela legislação para a guarda de documentos fiscais, regra geral. Aí vai ter lá um prazo determinado, a gente trabalha aí com a ideia de 5 anos. Tranquilo? Mesma coisa da nota fiscal eletrônica, mesma coisa da escrituração fiscal digital, que vai ser o mesmo prazo aí das obrigações acessórias anteriores, né, do prazo para se guardar os documentos das obrigações acessórias. Parágrafo único. A geração, o armazenamento e o envio do arquivo digital não dispensam o contribuinte da guarda dos documentos que deram origem às informações nele constantes, na forma e prazos estabelecidos pela legislação aplicável. O que isso quer dizer? Vou pegar o arzinho aqui rápido. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: vamos pensar que o contribuinte não esteja obrigado a fazer a escrituração fiscal digital, mas ele não emite efetivamente uma nota fiscal eletrônica. Vamos pensar nisso. Então o que acontece? Ele acaba recebendo documentos em papel, notas fiscais em papel, pode receber lá um DANF e tudo mais, e ele vai fazer o seu creditamento, o seu livro de registro de entrada, com base em outros documentos que não sejam documentos eletrônicos. Pode acontecer isso? Pode acontecer isso. Então o que o parágrafo único diz? Que em que pese ele tenha utilizado esses documentos para digitalizar e para fazer a escrituração fiscal digital, de forma digital, em que pese ele tenha usado esses documentos como base e transmitido esses documentos, dizendo: olha, eu fiz a minha escrituração, está aqui, é tudo digital, toma aí poder público, em que pese ele tenha feito isso, essa ideia de gerar, armazenar e enviar o arquivo digital não dispensa ele da obrigatoriedade de guardar aquele documento, por exemplo, em papel, que deu origem à informação constante lá na escrituração fiscal digital. É isso que o parágrafo único está te dizendo. Conseguiram entender essa situação? Ela pode acontecer? Pode. E aí, se não houvesse essa previsão legal, o contribuinte dizer: não, na realidade eu usei lá o documento, mas como eu fiz isso e esse meu envio aqui ele é autêntico, ele é íntegro, ele é isso mesmo que eu estou informando, eu peguei aqueles documentos lá que deram base e joguei fora. Mas a gente sempre tem que levar em consideração um monte de situações que podem se dar. Por exemplo, a empresa que envia pode ter problemas. Então o problema pode não estar na integridade do envio da empresa que recebeu, e sim no que ela está recebendo de outro. Então por isso o parágrafo único diz o seguinte: olha, que pese tu tenha feito tudo direitinho e enviado para nós, tu tem que manter na tua guarda os documentos que deram origem a essas informações. Perfeito? Tranquilo? Então vamos lá na cláusula 8ª, que fala da geração e envio do arquivo digital da escrituração fiscal digital. O layout do arquivo digital dessa escrituração, definido em ato COTEP, será estruturado por dados organizados em blocos e detalhados por registros, de forma a identificar perfeitamente a totalidade das informações a que se refere o parágrafo 1º da cláusula 4ª deste ajuste. Aí, um bloco lá, e o cara tem que ficar fazendo as informações e as inserções de acordo com a estruturação que o ato COTEP deu aí para os arquivos digitais da escrituração fiscal digital. Os registros a que se refere o caput constituem-se da gravação em meio digital das informações contidas nos documentos emitidos ou recebidos a qualquer título em meio físico ou digital, além de classificação e ajustes efetuados pelo próprio contribuinte e de outras informações de interesse fiscal. É isso que vai estar lá expresso, isso vai estar formatado no layout do arquivo digital da escrituração fiscal digital, que vai ser enviado. Tranquilo, gente? Cláusula 8ª, tranquilo. Cláusula 9ª diz o seguinte: para fim do disposto nesse ajuste, aplicam-se as seguintes tabelas e códigos. O que a cláusula 9ª diz o seguinte? Olha,
tudo que tu já fazia anteriormente, as tabelas e todos os códigos que a gente utilizava anteriormente, vamos pensar lá atrás na escrituração manual ali, e para a emissão manual de documentos fiscais, ou seja, a tabela de nomenclatura comum do Mercosul, a tabela de municípios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o CFOP, o código CST, o código de substituição tributária, tudo que a gente utilizava anteriormente é o que a gente vai continuar utilizando, regra geral, na escrituração fiscal digital, para não acontecer problema, porque se ainda se está trabalhando num sistema que é meio misto, onde existem aí empresas que não estão ainda com tudo digitalizado, onde o próprio ajuste diz que se pode utilizar documentos emitidos em meio físico, nada mais tranquilo que se mantém os códigos e as tabelas que se utilizavam anteriormente. E não tem por que a gente proceder a uma mudança total no âmbito das obrigações acessórias do ICMS só para implantar a escrituração fiscal digital. A ideia aqui é facilitar as coisas, né? Então, por isso, se mantém todas essas tabelinhas aqui que a gente está acostumado a trabalhar, a NCM, a tabela de municípios, essa não muito, mas o CFOP se trabalha muito, Código de Substituição Tributária também, né? Então, tudo isso se mantém para a escrituração fiscal digital. Perfeito? Cláusula 10ª diz o seguinte: o arquivo digital gerado pelo contribuinte deverá ser submetido à validação de consistência de layout efetuada pelo software denominado Programa de Validação e Assinatura da Escrituração Fiscal Digital, que será disponibilizado na internet nos sítios das administrações tributárias das unidades federadas. Então, tem um programa que vai validar. É muito similar àquela... Se tu conhece o programa de imposto de renda da Receita Federal, quando tu faz a tua declaração de ajuste lá, tu manda validar os dados e ele tá tudo válido, tudo bonitinho, ele faz uma pré-validação antes do envio, é mais ou menos isso aqui, tá bom? Considera-se validação de consistência de layout do arquivo o quê? A consonância da estrutura lógica do arquivo gerado pelo contribuinte com as orientações e especificações técnicas do layout do arquivo digital da EFD definidas em ato COTEP. A consistência aritmética e lógica das informações prestadas. Então, o software faz isso, arruma essa consistência aritmética e lógica das informações prestadas. O procedimento de validação e assinatura deverá ser efetuado antes do envio do arquivo ao ambiente nacional do Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED. Então, o que acontece? A gente gera o arquivo, que nem imposto, valida o arquivo. Depois que tu valida o arquivo, tu transmite o arquivo lá para o SPED. E o parágrafo 4º diz que fica vedada a geração e entrega de arquivo digital de escrituração fiscal digital em meio ou forma diversa da prevista nesta cláusula. Então fica vedado o cara chegar lá com o seu disquetinho lá e sem ter, né, validado o seu CDzinho, não, eu vim trazer aqui, não. Ele tem que fazer na forma como está expressa nessa cláusula 10ª. Tá? Ele gera o arquivo, submete a validação e consistência de layout pelo software e depois disso ele envia o arquivo para o ambiente nacional, o SPED. É assim que se faz a escrituração, o envio da escrituração fiscal digital. Cláusula 10ª para vocês. A cláusula 11ª aí traz quais são as verificações. Eu estou trazendo isso para vocês, eu quero que vocês se familiarizem com isso, mas efetivamente essa é uma ideia que está mais relacionada já com o exercício aí da profissão. Não vejo muito isso em concurso, mas é bom que a gente já vai se familiarizando com esse negócio. Se vier cobrado, a gente já sabe o que é, como é que acontece. Vai lá, cláusula 11ª. O arquivo digital será enviado na forma prevista no parágrafo 1º da cláusula 10ª e a sua recepção será precedida no mínimo das seguintes verificações: dos dados cadastrais, da autoria, autenticidade e validade da assinatura digital, da integridade do arquivo, da existência de arquivo já recepcionado para o mesmo período de referência, né? Essa comigo, o cara já mandou e está mandando de novo, só um pouquinho. Da versão do PVA, isso é uma questão bem mais
específica e técnica e das tabelas que são utilizadas. Parágrafo 1º. Efetuadas as verificações previstas no caput, será automaticamente expedida pela administração tributária, por meio do PVA-EFD, comunicação ao respectivo declarante quanto à ocorrência de um dos seguintes eventos: falha ou recusa na recepção, hipótese em que a causa será informada; regular recepção de arquivo, hipótese em que será emitido o recibo de entrega nos termos do parágrafo 1º da cláusula 15ª. Então, tem lá um ambiente que é o PVA-EFD, né? Então, se tu consegue mandar direitinho, o poder público faz uma validação e ele te diz: olha, tá válido tua entrega, tá tudo ok, regular recepção de arquivo. Ele diz assim: não, foi falha a tua entrega, nós estamos recusando a tua entrega e nós estamos dizendo qual a causa. O teu arquivo, por exemplo, já tem arquivo recepcionado para esse período, ou o teu arquivo não está íntegro, ou o teu dado cadastral não tá batendo com o que a gente tem aqui. Então, quando acontece falha ou recusa, ele informa aí para o declarante qual foi o erro que deu. Caso não tenha nenhum erro, caso tenha passado por, no mínimo, por essas verificações e tenha dado tudo correto, ele é cientificado aí que está tudo regular, que foi recebido efetivamente. Beleza? Consideram-se diz o parágrafo 2º, consideram-se escriturados os livros e o documento de que trata o parágrafo 3º da cláusula 1ª no momento em que for emitido o recibo de entrega. Então, olha só, vem aqui comigo. Nós temos lá livros e documentos lá no parágrafo 3º da cláusula 1ª, todos aqueles livros de entrada, livro de saída, todos aqueles livros que estão lá no parágrafo 3º da cláusula 1ª, eles vão se considerar escriturados em qual momento? Após o envio, após a regular recepção do arquivo e da emissão do recibo de entrega. Então foi emitido lá o recibo de entrega, lá no PVA, foi emitido o recibo de entrega. Quando é emitido esse recibo de entrega, se considera automaticamente escriturado aqueles livros. Essa é a ideia do parágrafo 2º da cláusula 11ª. Perfeito? E não obstante isso, a recepção do arquivo digital da EFD não implicará no reconhecimento da veracidade e legitimidade das informações prestadas, nem na homologação da apuração do imposto efetuada pelo contribuinte. Então, o que ele quer dizer? Não, tu faz tudo, tu me envia, eu valido formalmente isso aqui e te dou o recibo. Quando eu emito o recibo lá no sistema, considera que os livros estão escriturados e foi tudo entregue. Mas este procedimento não quer dizer que é válido toda aquela escrituração contábil que está ali. Que não é válido, por exemplo, aquela apuração de tributo que está ali. Não estou dizendo isso. E é exatamente assim que é na prática. Pensa na prática. Na prática não, no meio físico. Pensa lá, o contribuinte foi lá e faz toda a escrituração dele, bonitaço, entrega os livros lá, tudo direitinho. Isso não quer dizer que está correto, né? Não quer dizer. E no meio digital é a mesma coisa, está lá expresso. No parágrafo 3º, essa exceção aí para nós. Consegue entender isso com calma e tem que estar expresso? Tem que estar expresso. Então, eu entreguei, a administração pública validou isso para mim? Não, está correto. Eu entreguei, a administração pública validou formalmente, mas isso não quer dizer que essas informações são verídicas e são legítimas, nem que esse tributo aqui que está apurado está homologado pela administração tributária. Não é isso que nós estamos dizendo. Perfeito? Qual é o prazo de envio? Está lá, o prazo de envio na cláusula 12ª, é muito importante. O arquivo digital da escrituração fiscal tem que ser enviado até o 5º dia do mês subsequente ao encerramento do mês da apuração. Então, encerra o mês. Tem 5º dia do mês subsequente. Encerrou a apuração, tem até o 5º dia do mês subsequente para enviar o arquivo EFD. A administração tributária da unidade federada poderá alterar o prazo previsto no caput, e aí fica a critério de cada uma das administrações trabalhar, até porque nesse caso aqui de
obrigação acessória, inclusive, a gente, recolhimento de tributo, não tem que se submeter a nada, pode se fazer por meio de decreto. Imagina essa alteração aí de prazo de entrega de obrigação acessória, tá? Regra geral, quinto dia do mês subsequente. Notem que não é quinto dia útil, tá? É quinto dia do mês subsequente, não é quinto dia útil. Perfeito? Capítulo 5 da recepção e retransmissão dos dados pela administração tributária. Então, até agora nós falamos de o que é a obrigatoriedade, como é que tem que ser feito, quais são os livros que tem que ser escriturados e como isso é enviado para a administração tributária. Agora nós vamos falar de recepção e retransmissão de dados pela administração tributária. A recepção do arquivo digital será centralizada no ambiente nacional do SPED, administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então quem administra aqui é a RFB. Parágrafo 1º. Observado o disposto na cláusula 11ª, será gerado recibo de entrega com número de identificação somente após o aceite do arquivo transmitido. Então, mandou o arquivo, fez aquela verificação formal, deu o aceite, ok, manda recibo de entrega e considera-se naquele momento escriturado o livro. Os arquivos recebidos no ambiente nacional serão imediatamente retransmitidos à unidade federada, na qual está inscrito o estabelecimento do contribuinte declarante. Então, manda para a Receita manda para a Cefaz. Observados os padrões fixados para o ambiente nacional do SPED, em especial quanto à validação, disponibilidade permanente, segurança e redundância, faculta-se às unidades federadas recepcionar o arquivo digital da FD diretamente em suas bases de dados, com imediata retransmissão ao ambiente nacional do SPED. Ou seja, tanto eu posso enviar para a RFB como eu posso enviar para a Cefaz e a Cefaz mandar diretamente para o ambiente da RFB. Perfeito? O uso da faculdade prevista no parágrafo 3º não pode prejudicar a geração do recibo de entrega do arquivo digital pela unidade federada, conforme disposto no parágrafo 1º, o que não poderia ser sequer lógico. Então a obrigação é mandar, aí quando manda, valida, sai o recibo. Só quem emite o recibo é a Receita Federal. Aí eu mando para a Cefaz aqui, a Cefaz tem problemas em enviar e eu não fico com o recibo do contribuinte. Eu não posso prejudicar o contribuinte. Então o que tem que acontecer? Quando as coisas estão corretas, se manda para a Cefaz, se comunica em tempo real, já se manda lá o recibo para o contribuinte, já se considera escriturado o livro. É isso que está dizendo aí os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º da cláusula 15ª do ajuste. Tranquilo, gente? Beleza. Cláusula 16ª. Fica assegurado o compartilhamento entre usuários do SPED das informações relativas às operações e prestações interestaduais e à apuração de substituição tributária interestadual contidas na EFD, independentemente do local de recepção dos arquivos. Então, isso quer dizer que se temos operações interestaduais entre contribuintes de estados, se compartilha essas informações, independente se foi recepcionado no estado de origem ou no estado de destino. O ambiente nacional do SPED será responsável pela geração e envio às unidades federadas de novos arquivos digitais contendo as informações que trata o CAP, sem nenhum problema. Parágrafo 2º. Para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica do arquivo que trata o parágrafo 1º, este será digitalmente assinado pelo remetente. Cláusula 17ª diz: o ambiente nacional SPED administrará a recepção geral dos arquivos digitais da escrituração fiscal digital, ainda que estes tenham sido retransmitidos das bases de dados das administrações tributárias optantes pela faculdade prevista no parágrafo 3º da cláusula 15ª. Então, quer dizer, fica lá, tudo vai ficar centralizado lá na Receita Federal, mas pode-se mandar para a administração tributária do Estado emitente, não tem nenhum problema. Essa é a ideia da cláusula 17ª. Feito, pessoal. Então vamos fazer agora nossas questões. Vamos finalizar esse bloco aqui com as primeiras 3 questões, se eu não me engano, e depois nós vamos finalizar as questões que restam. São 15 questões programadas aí para esse módulo. Nós vamos finalizar aí depois no bloco 7, que também, se eu não me engano, não vai ter o tempo total, mas a gente vai ter que entrar no bloco 7, não vai dar
para finalizar aqui nesse bloco 6, tá bom? Questão 1, olha só que legal, vamos pegar minha canetinha vermelha. Questão 1 traz o pulo do gato. Por quê? Porque quando tu fala de resolução 13 do Senado Federal, todo concurseiro já fica atento e sabe lá, opa, percentual de 4% para operação interestadual mercadoria importada ou com conteúdo de importação superior a 40%, regra geral é isso, mas eu vou na couve ali e trago uma pegadinha. Vamos dar uma olhada lá nas assertivas? A assertiva A diz que a alíquota do ICMS nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior será de 4%. E até aí ela está perfeita. O final da questão é que é o pulo do gato, para a gente saber quando que isso vai estar efetivamente em vigor, quando que a gente vai passar a aplicar o percentual de 4%. E todas as questões trazem datas. 2016 na A, 2012 na B, 2014 na C, 2013 na D e a E não traz data. Então o que a gente tem que saber para responder essa alternativa, essa questão 1 aqui? A gente tem que saber o artigo 3º lá da resolução do Senado, que diz o seguinte, ó, esta resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2013. Foi promulgada, foi publicada em 2012, mas só entra em vigor em 2013. Então se entra em vigor em 2013, a gente tira a gente tira a B, a gente tira a C e a gente tira a E. Porque há um critério temporal aqui, é a partir de 2013, resposta correta da alternativa da questão 1, a alternativa D. Beleza? Vamos fazer a questão 2 aí, pessoal, olha só. Ele quer o quê? Ele quer a incorreta. Vamos dar uma lida? A. Aplica-se a alíquota de 4% em operações interestaduais com mercadorias e bens importados do exterior que não tenham sido submetidos a processo de industrialização. Aplica? Aplica. Perfeito. Aplica-se a alíquota de 4% em operações interestaduais com mercadorias e bens importados do exterior que, ainda que submetidos a qualquer processo de transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, reacondicionamento, renovação ou recondicionamento, resultem em mercadorias ou bens com conteúdo de importação superior a 40%. É isso que está expresso, na norma, está correto. Mesmo que a gente promova aí a industrialização, se resultar num produto com conteúdo superior a 40%, aplica a alíquota de 4%. Não se aplica a alíquota de 4% em operações interestaduais com mercadorias e bens importados do exterior que não tenham similar nacional a serem definidos em lista a ser editada pela CAMEX. Tá perfeito? Tá perfeito. É uma exceção. Nesse caso, não se aplica aí a alíquota de 4%. D. Aplica-se a alíquota de 4% em operações que destinem gás natural importado do exterior a outros estados. Opa! Aqui me parece que tem um erro. Olha só o que a norma diz. Artigo 2º. O disposto nesta resolução não se aplica às operações que destinem gás natural importado do exterior a outros estados. Então aqui também é uma exceção. E o que ele está dizendo? Que aplica. E ele quer incorreto, então marca na D. Essa é a mais incorreta. Vamos dar uma lida, né? Porque pode deixar uma certa dúvida, né? Não se aplica a alíquota de 4% em operações interestaduais com mercadorias e bens importados do exterior que, submetidos a processo de transformação industrial, por exemplo, resultem em mercadorias ou bens com conteúdo de importação inferior a 40%. Ora, se a gente lê a E e a B, a gente vê que aqui tem uma correlação, né? Porque se a B está correta, a E também está correta, porque elas são excludentes. Enquanto a B diz que a gente aplica com conteúdo superior a 40, a E diz que não se aplica com conteúdo inferior a 40. Tese está correta. Mas quando a gente lê a D espanca qualquer dúvida, porque vai expressamente contra o disposto na legislação. Então, o gabarito da alternativa 2 aqui para nós é letra D de dado. Questão 3. Aqui ele já traz algumas coisinhas do convênio também, ó, no comando da questão. Ele quer saber a assertiva incorreta. Conteúdo de importação é o percentual correspondente ao quociente
entre o valor da parcela importada do exterior e o valor total da operação de saída interestadual da mercadoria ou bem submetido a processo de industrialização. Esse é o conceito da lei. Considera-se o valor da parcela importada do exterior, considera-se o valor de parcela importada do exterior quando os bens ou mercadorias forem importados diretamente pelo industrializador, o valor aduaneiro, assim entendido como a soma do valor free on board do bem ou mercadoria importada e os valores do frete e seguro internacional, literalidade também do convênio ICMS. Mercadorias e bens importados do exterior estarão, a partir de 2013, sujeitos à alíquota de 4%. Todas as mercadorias ou bens estarão, a partir de 2013, sujeitos a alíquotas de 4%? Não, né? Por que não? Porque aqui eu parto do pressuposto que eu preciso ter, no mínimo, uma operação interestadual. Ele está dizendo apenas que mercadorias e bens importados do exterior estarão sujeitos à alíquota de 4% aqui. Se é uma operação interna, tu vai aplicar a alíquota de 4%? Não. Ah, mas é importado do exterior e daí só vai aplicar a alíquota de 4% em operações interestaduais. Então essa daqui para mim, opa! O conteúdo de importação deverá ser recalculado sempre que, após sua última aferição, a mercadoria ou bem objeto de operação interestadual tenha sido submetido a novo processo de industrialização também. Está a literalidade do convênio. Considera-se valor de parcela importada do exterior quando os bens ou mercadorias forem adquiridos no mercado nacional não submetidos à industrialização no território nacional, o valor do bem ou mercadoria informado no documento fiscal emitido pelo remetente, excluídos os valores do ICMS e do IPI. Perfeita literalidade. Sobrou para nós a alternativa C de casa, que é o nosso gabarito. Tranquilo, gente? Então, a questão 4, eu vou parar aqui, porque a questão 4 agora, felicidade geral da nação, todo mundo quer fazer cálculo, é uma questãozinha de cálculo, então eu vou parar aqui o vídeo na questão 4 e nós vamos entrar no módulo 7 aí resolvendo a questão 4, daqui a pouquinho a gente volta aí.